Eu sou a Paula, sou psicopedagoga e quero conversar um pouquinho com você sobre a entrevista com pais na educação infantil. Eu quero saber se você já se perguntou por que todos os anos, todas as professoras chamam os pais de todos os alunos para fazer a aplicação dessa mesma entrevista. O que nós, educadores, fazemos com tantas informações que são obtidas na aplicação dessa ferramenta? Qual o objetivo dessa proposta? O que afinal é relevante saber durante a aplicação dessa entrevista? Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, de uma forma muito prática, o objetivo da entrevista com pais para o educador é conhecer o funcionamento da família e também o funcionamento da criança, através da percepção dessa família. E para os pais, o objetivo é realmente conhecer o educador que terá a responsabilidade pedagógica e também afetiva durante aquele ano que está iniciando. É importante que os professores utilizem como uma oportunidade de se apresentar, apresentar o seu trabalho, a sua proposta e, principalmente, como um objetivo geral e principal, iniciar a construção do vínculo afetivo com aquela família. E nós sabemos, enquanto educação, enquanto profissionais da educação, o quanto a construção do vínculo é importante para o desenvolvimento infantil. Essa ferramenta será aplicada em duas etapas. A primeira delas é a ficha de identificação do aluno. Essa ficha, ela deve ser preenchida apenas uma vez em cada escola. Então, a não ser que o aluno seja novo na escola, ela não precisa ser preenchida novamente, apenas atualizada, porque se tratam de dados pessoais e também de contato com a família. O segundo momento, então, é efetivamente a entrevista com pais. E para esse momento, nós precisamos pensar o que realmente é relevante para o educador perguntar para a família. Então, nós podemos pensar que informações a respeito da rotina da criança, do funcionamento da família em si, que momentos são importantes na vida daquela criança, como eles são organizados. Importante perguntarmos como se dá o sono, a hora do brincar, os momentos de relação e interação entre pais e criança. Foram separadas algumas perguntas e também é importante que a gente tenha em mente não engessar esse momento e pensar apenas em responder as perguntas que constam no nosso roteiro. Vamos utilizar a entrevista com pais como um roteiro, então não necessariamente precisamos começar pelo começo. Cada professor estuda essa ficha, essa entrevista, e escolhe, a partir do seu perfil e da sua preferência e também de acordo com a faixa etária das crianças, um bom começo para essa conversa. Lembrando que é muito importante que ela seja um momento de conexão e não de investigação a respeito da vida daquela criança. Então a gente vai ter informações sobre o contexto familiar, que são bastante relevantes, a situação dos pais e a relação dos pais em casa, muito importante e acredito que seja o mais importante, sobre a rotina da criança, como se dá os momentos de sono, de alimentação, os momentos de brincar, como essa criança se relaciona com outras crianças e também, bem importante, os momentos que os pais dedicam para o seu filho. Então, aproveitem essas deixas que as perguntas vão dando para entender realmente como se dá essa rotina em casa, porque com certeza, através dessas informações, vocês vão compreender muitos dos comportamentos dessa criança em ambiente escolar. Outras questões que foram colocadas de forma bem destacadas são a questão do bico e a questão do desfraude. Então, utilizando esse momento como uma forma de promover saúde, nós vamos orientar essa família.
estando a criança com 2 anos ou mais, sobre essas fases do desenvolvimento que são bem importantes e que precisam partir da família. Então, elas acontecem também em ambiente escolar, os professores estão envolvidos, porque estamos envolvidos com o desenvolvimento infantil saudável e nos preocupamos com essas etapas, mas é muito importante que os pais saibam a importância, por exemplo, do desfraude consciente, que seja um processo respeitoso para a criança e que eles percebam os sinais da maturidade dos seus filhos. Então, a entrevista é um momento de orientação também. Em destaque, o desfraude e a questão do bico. Outras questões que estão em evidência são sobre comportamento e humor. E é importante nós lembrarmos que as informações que vão ser trazidas e registradas nessas entrevistas, elas dizem muito sobre a percepção dos pais em relação à criança. Então, comportamento e humor podem ser diferentes, dependendo do manejo do adulto e do ambiente no qual a criança está inserida. Então, são informações importantes, mas que elas não sejam um rótulo em relação à criança. Seguimos com informações como medos, que são muito importantes, e outras situações que possam influenciar no comportamento da criança através da percepção dos pais. Sempre vamos lembrar disso. Sobre o desenvolvimento, essa entrevista ela deu uma reduzida nas informações a respeito disso. Brevemente vamos falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, mas vamos focar muito na comunicação, que nos traz sobre essa relação afetiva que os pais têm com a criança, se realmente há comunicação, se realmente há interação. Então, vamos sim falar sobre desenvolvimento, vamos sim nos preocupar com algum tipo de atraso, mas vamos primeiro conhecer a criança. Vendo a criança e percebendo alguma dificuldade, aí sim a gente chama o pai novamente. Então, nós vamos conceber todas as crianças como capazes e dar a oportunidade para que elas nos mostrem que são capazes. A partir de alguma dificuldade vista, observada pelo educador em ambiente escolar, aí a gente chama os pais novamente. Então, nesse momento, nós vamos deixar um pouquinho de lado essa parte das dificuldades e possíveis atrasos. De uma forma prática, a proposta é ressignificar esse momento, que a gente possa utilizar o roteiro de perguntas não para engessar uma conversa e investigar possíveis causas de possíveis dificuldades que a criança tenha na vida escolar. Que a gente possa utilizar esse momento, essa oportunidade para realmente conhecer a família, para realmente conhecer o funcionamento daquela criança que estará conosco durante o ano letivo. Então, que seja um momento importante, um momento especial de construção de vínculo, de observação e que possamos utilizar um instrumento mais importante para a aplicação dessa ferramenta, que é a nossa sensibilidade. E aí, ficou alguma dúvida? Você tem algo a dizer sobre isso? Gostaria de contribuir? Entre em contato comigo para a gente poder conversar e construir novas formas e novas percepções a respeito desses momentos no cotidiano escolar que precisam ser ressignificados ano a ano, porque senão a gente passa fazendo a vida toda da mesma forma e em nenhum momento se pergunta por que eu estou fazendo isso. Então, a gente está num caminho de evolução e vocês podem contar comigo sempre que precisarem, certo? Um abraço e até breve!